galera, tudo na paz? Tudo beleza? Nós vamos hoje, né, galera, falar de Revolução Cubana. Continuando a falar no mundo dividido pela Guerra Fria, nessa bipolarização, nós vamos falar na Revolução Cubana. E aí, a primeira ideia que a gente tem é essa pergunta que está em cima aí, né? Por que a Revolução Cubana caminhou em direção ao socialismo? Sabendo que a América, né, toda a América restante é capitalista. A gente vai compreender um pouco aqui. Primeira coisa para a gente poder já ter uma ideia da compreensão, nós temos que voltar à ideia lá do que vocês estudaram no 8º ano sobre as independências da América Espanhola. E aí você vai ter independência, né, de toda a parte da América do Sul que fala espanhol, como até o México, que está na América do Norte, e grande parte da América Central. E Cuba. Cuba vai ter uma independência totalmente diferente do restante, tá? Desde 1998, Cuba vai se tornar independente da Espanha, mas com a ajuda de quem? Vê que a independência de Cuba é bem depois das outras independências. Só para ter uma ideia, o Brasil, que é uma das últimas, é em 1822. Então, em 1898, Cuba se torna independente da Espanha, com a ajuda de quem? Dos Estados Unidos, sempre naquela campanha, né, na campanha de América para os americanos, né? O Big Stick, a política do grande porrete, em que os Estados Unidos protegia, né, ou tentava liderar de forma ideológica esses países da América, do continente americano. E aí os Estados Unidos vai intervir apoiando Cuba. Cuba se torna independente. Nesse período, né, que vai ficar de 1998 até 1959, Cuba vai ser governada pelo ditador Fulgêncio Batista, né? Esse período dos governos cubanos, né, até anterior ao de Fulgêncio Batista, os governos cubanos sempre contaram com o apoio dos Estados Unidos. Por causa do quê? Primeiro porque a economia vivia basicamente só do açúcar, da agroindústria açucareira. E sem contar que, como se Cuba, né, a cidade de Havana, capital de Cuba, fosse um grande local de entretenimento para os estadunidenses. Eles saíam lá, tão próximos de Cuba dos Estados Unidos, eles saíam dos Estados Unidos e iam para Cuba, onde eles tinham, né, jogos, tinham bebidas, até durante o tempo que nos Estados Unidos foi proibido, e ainda tinham também, né, a vida amorosa, oculta, tinha várias coisas que aconteciam em Cuba, como se Cuba fosse um grande parque de diversão adulto, né, para os estadunidenses. Bem, esse governo do ditador Fulgêncio Batista é o governo onde vai acontecer a grande momento de revolução de Cuba. No período em que Cuba se tornou independente, havia dois grupos, né, os que eram a favor de Cuba ser anexada pelos Estados Unidos como um estado, né, americano, e uma galera que era a favor de Cuba sim ter sua autonomia. Então você tinha os autonomistas e os anexionistas, dois grupos partidários, mas que com o passar do tempo tá tudo tranquilo do jeito que tá. Cuba com grande ligação com os Estados Unidos, né, a famosa emenda Platt, em que os Estados Unidos criou essa emenda lá no governo, no Senado americano, em que os Estados Unidos podiam intervir em Cuba desde que fosse ameaçado seus interesses. Então a gente está vendo aí, e aí a gente vai entrar para outro momento da história. Bem, galera, continuando, né, a gente vai ter, né, a grande episódio, que é o que acontece. Nesse período do governo Fulgêncio Batista, a gente vai ter Fidel Castro tentando, né, montar uma forma. Primeiro ele começa ali fazendo uma oposição, onde ele vai ser até preso, né, depois vai ser exilado fora do país. E aí depois Fidel volta, né, com uma guerrilha que começa, vai fazer uma coisa parecida com a China. Ele vai começar indo das montanhas até a tomada da cidade. Entre 1956 e 1959 ele monta essa guerrilha, que ele vai ter também o apoio de um grande líder, né, revolucionário, o argentino Ernesto Che Guevara, médico e guerrilheiro. E aí eles vão derrubar o governo capitalista de Fulgêncio Batista, o ditador e capitalista Fulgêncio Batista, e tomar o poder em Cuba. Com apoio popular, esses revolucionários não pretendiam derrubar o capitalismo na ilha, mas garantir a soberania nacional e realizar reformas para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país. Só que, como ele vai começar a tomar algumas atitudes que vai criar, né, dificuldades com os Estados Unidos.
ele vai realizar a reforma agrária, nacionalizar empresas estrangeiras, né, inclusive as estadunidenses, e aí sim vai causar uma reação imediata dos Estados Unidos, né, e aí em abril de 61, né, você vê que em 59 eles tomam poder, em 61 já os Estados Unidos dá sua primeira reação. O governo de Washington vai tentar invadir a Baía dos Porcos no sul de Cuba, né, que não dá certo, Cuba consegue resistir, e aí a tensão entre os dois países vai ficar cada vez mais forte. E aí a gente vai ter, diante dessa tentativa de invasão, os cubanos vão fazer uma aliança com o regime de Moscou, o regime socialista soviético, né, que vai se concretizar de fato essa aliança em 1962 com a instalação de mísseis soviéticos na ilha caribenha, né, e a adoção do socialismo de vez por Cuba. Cuba se torna um país socialista na América e, ao mesmo tempo, apoiado, né, pelos soviéticos economicamente e militarmente. E aí, no mesmo ano, os Estados Unidos decretam total bloqueio econômico e político a Cuba, que acaba sendo expulsa da Organização dos Estados Americanos só porque se transformou em um país socialista. Vai ter bloqueio naval e, né, é retirado. Os Estados Unidos exigem que Cuba retire, né, os mísseis russos de Cuba, porque esses mísseis ainda por cima estavam apontados para os Estados Unidos. E aí esse episódio fica conhecido como a crise dos mísseis, né, que cria um clima enorme de tensão internacional. Interessante, tem até um filme, 13 Dias que Abalaram o Mundo, porque está em cima desse momento aí, em que há uma tensão de que possa acontecer a Terceira Guerra Mundial e uma guerra nuclear entre as duas superpotências, Estados Unidos e Soviética. E outra coisa interessante é que tem um filme do X-Men, por exemplo, que vai falar sobre isso, né? O filme é o filme que o Xavier fica paraplégico, porque na verdade o que eles querem dizer é que os X-Men que evitam o confronto entre russos, né, entre soviéticos e estadunidenses. Bem, sob a supervisão da ONU, os soviéticos concordam em retirar os mísseis de Cuba com a condição de que os Estados Unidos retirassem da Turquia os armamentos nucleares que estavam voltados para a União Soviética. Isso na verdade, os soviéticos só quiseram dar o troco daquilo que os Estados Unidos já tinha feito, né, nessa tensão e provocação que havia entre esses dois países. Vamos ter mais uma parada. Temos a imagem aí, né, de Fidel chegando na capital Havana, né, com seu efetivo. E aí você tem aí Che Guevara, né, as lideranças, isso em janeiro de 1959. E aí a gente agora vai para a parte socialista de Cuba. Socialismo em Cuba. O regime socialista universalizou o ensino, reduziu a mortalidade infantil e desemprego. O acesso à moradia e à saúde pública foi facilitado, a indústria, contudo, não foi incrementada. É bom lembrar que, como um país socialista nos moldes soviéticos, ditadura de um partido único, Partido Comunista, liderado por Fidel Castro, né, que hoje está seu irmão governando Cuba, Raul Castro. E hoje um momento até de tranquilidade, porque Cuba já voltou a ter um diálogo com os Estados Unidos desde o governo do democrata Barack Obama. A economia cubana sofreu os danos do bloqueio econômico dos Estados Unidos, que durou, né, mais de 55 anos. O embargo proibia a realização de empréstimos, investimentos e relações comerciais, né, de países ligados aos Estados Unidos em Cuba. O Brasil é um país até que tem uma boa relação com Cuba, principalmente nos governos do presidente Lula. Né? Isolado pelo embargo dos Estados Unidos, Cuba naquela época se aproximou muito da União Soviética, e que era a principal parceira comercial do país. Né? Aí tá aí, até o final da década de 80, a venda do açúcar cubano para os soviéticos em troca de petróleo era responsável por 85% do comércio exterior da ilha caribenha. Com a dissolução da União Soviética em 1991, Cuba perdeu sua principal parceira comercial. Nesse novo cenário, o embargo comercial imposto pelos Estados Unidos trouxe danos terríveis ao país, que mergulhou em uma profunda crise econômica e social. Aí entrou mesmo, né, infelizmente, a grande crise que Cuba, até hoje, né, com a abertura um pouco maior, depois do governo do Raul Castro, do diálogo desde o período de Barack Obama, com o próprio apoio, né, do presidente Lula na época,
Cuba ainda vive os danos desse período de embargos que sofreu. Bem, sobre a Revolução Cubana, nós chegamos ao fim. No próximo vídeo a gente vai falar, né, sobre a situação, né, da Guerra Fria, as reformas e contestações que vai haver na Guerra Fria em pleno continente europeu. Valeu, galera. Até a próxima.